Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de produto escalar, vamos agora falar um pouco de projeção de um vetor sobre o outro. Vamos lá? Bem, a ideia aqui é o seguinte, ó, imagine os vetores u e v, tá certo? E aqui e acolá vai ser útil e vai ser necessário a gente imaginar quem seria a projeção do vetor u sobre o vetor v. A projeção do vetor u sobre o vetor v é quando eu imagino aqui um segmento perpendicular ao vetor v, tá certo? Então imagina aqui, ó, um segmento perpendicular ao vetor v e que une aqui a extremidade do vetor u com esse segmento, tá certo? Então eu tenho esse segmento aqui perpendicular ao vetor v, e quando eu traço esse segmento, ele determina aqui sobre v um outro vetor, tá certo? E esse outro vetor é o que a gente chama de vetor projeção de u sobre v. Esse vetor projeção de u sobre v, eu vou chamar ele de u1, tá certo? E a ideia aqui pra gente vai ser como que a gente faz para determinar quem é esse u1, tá certo? Qual é o vetor que eu acho quando eu projeto o vetor u sobre o vetor v. Bem, para começar essa ideia, é importante que você, na hora que você imagina esse vetor 1, que seria a projeção do u, eu posso imaginar aqui também, ó, esse segmento como um vetor. Esse segmento aqui eu posso imaginar como esse vetor. E aí, dessa conclusão, se eu chamar esse vetor aqui de U2, observe que o vetor 1 ele é a mesma coisa da soma entre o 2 e o 1, tá certo? A análise pode ser por regra do paralelogramo, regra do polígono, seja lá qual for a lógica que você escolher, observe que esse deslocamento daqui para cá e daqui para cá, ó, esses dois deslocamentos juntos dão o mesmo que esse deslocamento. Isso se caracteriza pelo fato do vetor 1 ser igual, do vetor u ser igual ao vetor 1 mais o vetor u2. Então eu vou anotar essa informação aqui, ó, primeira informação, que é o fato do vetor u ele ser igual ao vetor u1 mais o vetor u2. Outra informação que vale a pena anotar é o fato desse vetor U2, tá certo? Como ele surgiu daquele segmento perpendicular ao vetor V, é o fato desse vetor U2 ele ser perpendicular ao vetor V, tá bom? E aí o que acontece? Quando dois vetores são perpendiculares, qual é a conclusão que a gente tira disso? Quando dois vetores são perpendiculares, a conclusão é que o produto escalar de um com o outro resulta em zero, tá bom? Guarda essa informação. Outra informação que vale a pena anotar é o fato de o vetor U1, ser o quê com relação ao vetor V? Vetor 1 e vetor V são o quê os dois? São vetores paralelos. Observe que o vetor U1 e o vetor V são vetores paralelos, já tratamos de vetores paralelos em outra ocasião aqui nos nossos vídeos. E aí, quando dois vetores são paralelos, qual é a conclusão que a gente tem? Que um é múltiplo do outro. E, portanto, o 1 é igual a uma constante vezes o vetor v. Então, o objetivo aqui da gente é descobrir como é que faz para determinar esse vetor u1. Esse vetor 1 que é a projeção do vetor u sobre o vetor v. Essa projeção ela é um múltiplo do vetor v. E como é que a gente faz para determinar quem é esse múltiplo? Para determinar quem é esse múltiplo, a gente precisa determinar quem é esse alfa aqui. E a gente vai, a partir de agora, tentar determinar quem é esse alfa. Vamos lá? Bem, dessa informação aqui, ó, de u ser igual a 1 mais o 2, e dessa informação do produto vetorial entre esses dois caras ser igual a zero, a gente pode tirar a seguinte conclusão. Como o produto vetorial entre o 2 e v é zero, eu posso isolar o 2 aqui, ó, escrever o 2 de outra forma, usando o vetor u e o vetor u1. Observe que o vetor u2 ele é igual ao vetor u menos o vetor u1. Vocês concordam aí comigo? Ó? O vetor u2 ele é igual ao vetor u menos o vetor u1, tá certo? Só que o 2 escalar, o produto escalar de U2 com V é igual a zero. Só que o 2 está representado dessa forma, então eu vou escrever que daqui, ó, isso aqui foi uma conclusão. Outra conclusão vai ser o fato de que U menos U1, que é o vetor
U2, ó, isso aqui é o vetor U2, o produto escalar de U2 com o vetor V, isso aqui é igual a zero. E o que é que a gente pode fazer a partir daqui? Bem, observe que o 1 ele é a mesma coisa que alfa vezes V. Como o 1 é alfa vezes V, eu posso daqui concluir e escrever essa expressão assim. Ó. Essa expressão ela vai ser U menos alfa vezes V. Tudo isso aqui produto escalar com V. Está dando zero. Isso aqui é um vetor só, o produto escalar com V vai resultar em zero. Quando eu efetuo o produto escalar, e no produto escalar vale a distributiva, né? Então eu posso fazer o produto escalar de V com U e o produto escalar de V com esse alfa V. Quando eu faço o produto escalar de V com U, a gente vai ter essa expressão aqui, ó. Produto escalar de V com U fica U vezes V. E menos produto escalar de alfa V vezes V. Quando eu fizer o produto escalar de V com V, tá certo? Primeiro de V com V, isso vai ficar, a gente já viu nas propriedades que o produto escalar de V com V é a norma de V ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ficar alfa vezes a norma de V ao quadrado. Tudo resultando em zero. Como o meu objetivo é determinar o alfa, quem é o alfa? Bem, isolando esse alfa aqui, a gente vai ver o seguinte. Ó, isso é a mesma coisa que alfa vezes a norma de V ao quadrado igual ao produto escalar de U com V, tá certo? E aí eu passo essa norma para o outro lado dividindo, isso aqui fica simplesmente alfa igual a divisão do produto escalar de U com V sobre a norma de V ao quadrado. Aqui está. Esse é o alfa, tá certo? Portanto, quem é o U? O 1 é o quê? É a projeção de U sobre V. Portanto, o 1, que é a projeção de U sobre V, tá certo, minha gente? É assim que se escreve, ó, projeção de U sobre V. Esse U1, que eu estou chamando de projeção de U sobre V, ele se calcula fazendo alfa vezes V. E aí, alfa é tudo isso aqui, ó. Então, esse U1, que é a projeção, vai ser o alfa, que é tudo isso aqui, que é U escalar V sobre a norma de V ao quadrado, tá bom? Vezes o vetor V. E assim a gente faz para determinar a projeção de um vetor sobre o outro. A gente vai fazer o produto escalar entre esses dois vetores, dividir pela norma e multiplicar, fazer o produto, a multiplicação, porque isso aqui ó, vai resultar em um número, tá? Ó. Multiplicação por escalar vai dar um número, isso aqui embaixo é um número, então essa conta toda é a divisão entre dois números, que vai ser um número vezes o vetor V. Lembre que alfa, que é o que eu coloquei aqui, ó, que eu fiz a substituição, isso, alfa representa um número, portanto isso aqui vai ser um número vezes o vetor V. Se vetor V, eu tenho lá, por exemplo, as coordenadas 3 e 4 para o vetor V, se esse número aqui der 5, vai ser 5 vezes o vetor 3 e 4, tá certo? E é assim que se faz para calcular a projeção de um vetor sobre o outro, tá? E aí preste atenção de como que a gente faz para memorizar essa fórmula aqui. Aqui eu escrevi a projeção de U sobre V. Perceba que na fórmula o U só aparece uma vez, então todo o restante fica em função de V, tá certo? Depende das informações do vetor V. Portanto, se em algum momento você quiser ó, a projeção de V sobre U, isso aqui vai ser igual ao quê? Aí vai ser o produto escalar de U com V, tá certo? Ó, vai ser o produto escalar de U com V sobre o quê? Aí todas as informações que eu coloco, que é a da norma ao quadrado e o vetor que vem depois, a multiplicação do vetor que vem depois, é sempre com relação à projeção. Aonde eu vou projetar. Se eu vou projetar em U, então aqui embaixo vai ficar a norma de U ao quadrado vezes o vetor U, tá certo? Não é difícil de memorizar isso aqui se você entendeu isso aqui, ó, tá certo? Se você entendeu que a projeção é o número vezes o vetor que eu vou projetar, o número vezes um vetor aonde eu estou projetando, tá certo? Que é o que está acontecendo aqui, ó, o 1, ele vai ser um número, uma constante, vezes o vetor aonde eu estou projetando. Então, na projeção de V sobre U vai ser um número vezes o vetor que eu estou projetando, que é o vetor U. E esse número se calcula fazendo a multiplicação escalar sobre a norma do vetor aonde eu vou projetar.
Aqui ficou sobre V, porque eu estaria projetando em V. Aqui ficou sobre U, porque eu estou projetando em U. E aqui está a forma da projeção entre dois vetores. Vamos ver como é que a gente pode usar isso no exercício? Bem, galera, para ilustrar um pouco da ideia de projeção de um vetor sobre o outro, vamos resolver esse problema aqui. Ó. Diz o seguinte: considere o triângulo dado pelos vértices A, 1 e 1, B, 1, 2 e 4 e C, 0, menos 2 e 3. Calcula as coordenadas do pé H da altura relativa ao lado BC. Bem, antes de resolver o problema, observe que as coordenadas do triângulo estão no R3, tá certo? E aí você pode querer ficar na tentação de desenhar um triângulo no R3, tem um pouquinho de dificuldade para fazer esse tipo de desenho, mas não precisa. Basta apenas fazer um desenho genérico que interpreta um pouco nossa situação. Então eu vou ter um triângulo ABC e ele quer a altura relativa ao lado BC, as coordenadas do pé da altura relativa ao lado BC. Então é mais ou menos assim, ó, a ilustração do problema. Eu vou ter um triângulo, tá certo? Eu vou ter aqui um triângulo. Esse triângulo eu vou colocar aqui o A, o B e o C nesse cantinho. E aí vai ter a altura relativa ao lado BC. A altura relativa ao lado BC, ó, seria esse segmento aqui. Ó. Esse segmento aqui seria a altura formando 90 graus. E vai ter aqui, no caso, o pé da altura, que ele chamou de H, tá certo? Aqui, no caso, ficaria o H. Estaria aqui nesse cantinho o pé da altura relativa ao lado BC. Então, geometricamente, um desenho que ilustra a situação seria um desenho como esse aqui, tá? E aí, como é que a gente faz para determinar as coordenadas H desse pé da altura aqui sobre o lado BC? Veja bem, utilizando a ideia de projeção, a gente pode partir do seguinte, ó. Eu tenho aqui esse meu vetor de B para A, ó, esse meu vetor de B para A, que seria o vetor BA. Eu tenho esse meu vetor aqui, ó, de B para C, de B para C, que seria nessa situação aqui o vetor BC. E o que eu estou querendo, utilizando a ideia de projeção, esse ponto H corresponde ao vetor que vai de B para H, tá certo? Ó, corresponde a esse vetor que vai de B para H. E aí eu quero as coordenadas desse ponto H. As coordenadas desse ponto H são aliás, a gente pode determinar as coordenadas desse ponto H se a gente souber as coordenadas do vetor BH. Mas quem é o vetor BH? O vetor BH é a projeção. Ó. Observe que o vetor, dada a definição de projeção que a gente viu há pouco, o vetor BH é a projeção de BA sobre BC. Então, sendo assim, ó, sabendo que o vetor BH ele é a projeção do vetor BA sobre o vetor BC, tá certo? Como é que a gente faz para determinar as coordenadas de H? E aí, bem simples, qual é a ideia? Se você descobre quais são as coordenadas do vetor BH, você lembra agora o seguinte, ó, como é que a gente faz para determinar as coordenadas de um vetor dado dois pontos? Para determinar as coordenadas de um vetor dado dois pontos, você vai fazer as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. As coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Isso vai me dar as coordenadas do vetor. Então, quando eu fizer as coordenadas de H, que eu não sei, menos as coordenadas de B, que a questão me deu, isso vai me dar as coordenadas do vetor. Mas quais são as coordenadas do vetor? Eu vou achar por essa expressão aqui, ó, entendendo que o vetor BH é a projeção de BA sobre BC. Veja só. Para fazer a projeção de BA sobre BC, eu tenho que saber quem é o vetor BA e quem é o vetor BC. Então vamos lá. Vetor BA. Primeira informação que a gente precisa é do vetor BA. O vetor BA vai ser o final menos inicial, tá certo? Coordenada final menos coordenada inicial. Então o vetor BA vai ser, ó, A menos B, tá certo? A menos B. Então vai ficar 1 menos 1, que isso dá 0. Depois vai ficar 1 menos 2, que isso vai resultar em menos 1. E depois 1 menos 4, que isso vai resultar em menos 3. Aqui está o vetor BA. E quem é o vetor BC? Quais são as coordenadas do vetor BC? Vai ser C menos B. Portanto, 0 menos 1, que resulta em menos 1.
Depois, menos 2, que resulta em menos 4. E por último, 3 menos 4, que resulta em menos 1. E aí agora eu vou lá e aplico a fórmula de projeção de um vetor sobre o outro, que a gente viu há pouco tempo. A fórmula de projeção de um vetor sobre o outro vai nos dizer o seguinte, ó, que esse BH, tá certo? Esse BH, que é a projeção de BA sobre BC, como é que faz para calcular a projeção? Vai ser o produto escalar entre esses dois vetores, portanto vai ser BA vezes BC, o produto escalar entre os dois vetores, sobre o quadrado da norma do vetor que eu estou projetando. Tudo que vem diante agora é com relação ao vetor que eu estou projetando, aliás, o vetor no qual, aonde eu irei projetar. Então seria BC, né, a norma de BC ao quadrado, vezes o vetor BC. Tá aqui, ó, é assim que a gente acha as coordenadas de BH. Então, produto escalar de BA com BC. Produto escalar de BA com BC, eu tenho que multiplicar aqui, ó, BA com BC e depois somar, né, os resultados, multiplicar coordenada com coordenada e depois somar. Portanto, isso aqui vai ser igual ao quê? Vamos lá desenvolver com calma. BA vezes BC. 0 vezes menos 1, que dá 0. Depois, menos 1 vezes menos 4, né, que isso aí vai dar mais 4. Depois, menos 1 vezes menos 3, que isso aí vai dar mais 3, sobre o quadrado da sua norma. O quadrado da sua norma vai ficar o quê? Ó? BC. Qual é o quadrado da sua norma? O quadrado da sua norma vai ficar simplesmente sem a raiz, tá? Então você pode fazer isso à parte, ou então acompanha aqui meu raciocínio, que vai ser o seguinte, ó. A norma é a raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado. Como aqui está elevado ao quadrado, aí eu tiro a raiz quadrada, portanto fica cada coordenada ao quadrado, e aí sim a gente vai ter menos 1 ao quadrado, que isso vai resultar em 1, tá certo? Menos 1 ao quadrado, que isso resulta em 1. Depois mais menos 4 ao quadrado, que isso resulta em 16. E depois mais menos 1 ao quadrado, que isso resulta em 1. Tudo isso aqui vezes o BC. E aí quem é o BC? O BC, as coordenadas de BC aqui estão, ó. Menos 1, menos 4, menos 1. Menos 1, menos 4, menos 1. Portanto, no final das contas, a gente vai ter o seguinte vetor. Vamos logo resolver isso aqui, ó. Isso vai ficar 7 sobre 18. E aí 7 sobre 18 vezes menos 1. 7 sobre 18 vezes menos 1. Isso vai dar menos 7 sobre 18. Depois 7 sobre 18 vezes menos 4. Isso vai dar 7 vezes 4, 28. Isso vai ficar menos 28 sobre 18. E depois 7 sobre 18 vezes menos 1. Isso vai ficar menos 7 sobre 18. Isso aqui é o vetor BH. Ó. Isso aqui é o vetor BH. Aqui estão as coordenadas do vetor BH, que é o vetor projeção de BA sobre BC. Então, o vetor que é a projeção de BA sobre BC é o vetor que tem essas coordenadas. Só que a questão não quer saber qual é o vetor BH. A questão é que as coordenadas de H, que é o pé da altura. E aí, para determinar as coordenadas de H, eu vou raciocinar o seguinte. Ó. Se eu sei que BH é H menos B, tá certo? E eu já sei as coordenadas de B, então quando eu fizer H menos B, isso tem que resultar nisso aqui, ó, tá bom? Que é o BH, tá certo? Quando eu fizer H menos B, isso aqui tem que resultar nessa continha. Então, se você entende que BH, o vetor BH, ele é igual às coordenadas do ponto H menos as coordenadas do ponto B, você pode concluir que as coordenadas de H é igual ao vetor BH mais o ponto B, tá certo? Então, as coordenadas de H é o vetor BH mais o ponto B, ou, iniciando aquelas primeiras ideias que a gente teve nas aulas de vetor, o vetor B, aliás, o ponto B mais o vetor BH, eu chego no ponto H, né? O vetor B mais o vetor BH, eu chego no ponto H. É a mesma interpretação. E aí agora é só fazer a substituição e as continhas, ó. Quem vai ser o H? O H vai ser BH, que aqui está, ó, é menos 7 sobre 18, menos 28 sobre 18, e depois menos 7 sobre 18, isso é o H, mais o B. Aí quem é o B aqui? Ó? O B está lá na questão, é 1, 2 e 4. Fazendo essas continhas, a gente vai perceber
que o H ele vai ser igual ao quê? Vamos lá. Menos 7 sobre 18 mais 1. Se a gente fizer essa continha, menos 7 sobre 18 mais 1, a gente pode trocar esse 1 aqui por 18 sobre 18, tá? E vai ficar 18 menos 7, isso aí no final das contas vai ficar 11 sobre 18. Ficou com dúvida? Faz essa continha no rascunho e vê se vai bater 11 sobre 18. Aqui do mesmo esquema, ó, menos 28 sobre 18 mais 2, eu posso imaginar esse 2 como sendo 36 sobre 18, né? 2 é a mesma coisa que 36 sobre 18. E aí vai ficar 36 menos 28, 36 menos 28, isso vai dar 8 sobre 18. 8 sobre 18 é a mesma coisa que 4 sobre 9. 8 sobre 18 é a mesma coisa que 4 sobre 9. E aí, por último, se você for fazer essa conta aqui no rascunho, ó, menos 7 sobre 18 e mais 4, né, você multiplica e depois opera com menos 7, 4 vezes 18 vai dar 40, 4 18, 30, 72. 72 menos 7 vai ficar 65. E aí no final das contas isso vai ser 65 sobre 18. E aqui, portanto, estão as coordenadas do meu ponto H. Tá bom, galerinha? Tá aí um probleminha que ilustra um pouco sobre como a gente pode utilizar as ideias de projeção. E é um problema bem interessante, envolve aí muita coisa que a gente já viu sobre vetores e começa a unir as informações, tá bom? Espero que tenham gostado, aguardo até a próxima videoaula. Valeu!